Meus irmãos, minhas irmãs do Movimento de Concílio de Cristandade, nós vamos hoje ter esta partilha da nossa escola vivencial nesse tempo de pandemia para ir retomando as nossas atividades, a nossa formação. Invoquemos sobre nós a graça de Deus, a força do seu Espírito, para que sejamos iluminados pela luz da sua verdade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Amém. Então, foi pensado para esta nossa escola vivencial uma preparação para celebrarmos bem o próximo domingo, o segundo domingo da Páscoa, que é chamado o Domingo da Divina Misericórdia. De fato, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, quando canonizou irmã Faustina Kowalska, ele definiu na sua homilia e proclamou que a partir daquela ocasião o segundo domingo da Páscoa deveria se chamar Domingo da Divina Misericórdia. Na ocasião, o Santo Padre, ele mesmo explicava por quê. Nas diversas leituras, a liturgia parece traçar o caminho da misericórdia, que enquanto reconstrói a relação de cada um com Deus, suscita também entre os homens novas relações de solidariedade fraterna. Cristo ensinou-nos que o homem não só recebe e experimenta a misericórdia de Deus, mas é também chamado a ter misericórdia para com os demais. E aí o Papa lembrava o texto de São Mateus, do capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Depois ele indicou, nesta ocasião, o sentido da misericórdia aplicado à experiência do perdão, que vai, por isso mesmo, ao encontro de todas as necessidades e misérias humanas. Mas esta mensagem da misericórdia do Evangelho, ela chega até nós e com muita força por meio da experiência de Santa Faustina Kowalska. Ela, como que aquela que falava e cantava e proclamava a misericórdia do Senhor, ela se torna para nós e isso o Papa recordava, uma mensagem para o novo milênio, transmitindo a todas as pessoas, na expressão de São João Paulo II, que aprendam a conhecer sempre melhor o verdadeiro rosto de Deus e o rosto dos irmãos, de modo que a experiência do amor profundo, quando Jesus revela e faz de si esta entrega de amor, faz de si um dom, nos introduz nesta experiência de olharmos para Ele, de olhar nele e sintonizar-nos com o seu coração de Pai, a partir do olhar do Filho. E a partir deste olhar de Jesus, nós somos chamados a ter esta atitude de ver tudo como a ação de Deus, que é misericórdia. De modo que, na medida
em que a humanidade, que nós, que os cristãos, somos chamados a aprender deste olhar de Jesus, também somos chamados a fazer essa experiência de um só coração, porque aprendemos a partir do coração do nosso Deus. Mas São João Paulo II, ao instituir este dia, ao dar este nome a este segundo domingo da Páscoa, ele recordava o exemplo e a espiritualidade marcante de Santa Faustina Kowalska, que deixou escrito no seu diário: sinto uma tristeza profunda quando observo os sofrimentos do próximo. Todas as dores do próximo se repercutem no meu coração. Trago no meu coração as suas angústias, de tal modo que me abatem também fisicamente. Eu desejaria que todos os sofrimentos caíssem sobre mim, para dar alívio ao próximo. Então é este o ponto de partida que ela registrou no diário, mas que se refere ao sentimento de Jesus. Jesus sente as nossas dores, e é nesse amor de Jesus que nos conduz, que nos convida a experimentar sempre mais o amor de Deus que é Pai, que deve nos estimular, deve nos inspirar para buscar, em meio às tantas dificuldades, o sentido verdadeiro do amor de Deus revelado para nós por meio de Jesus Cristo. Então esta mensagem que vai ficar sintetizada a partir do ícone, da imagem de Jesus misericordioso e da expressão fundamental que Santa Faustina nos recorda, serve de inspiração para a nossa oração e a nossa caminhada espiritual. Jesus, eu confio em vós. A providência divina, diz o Papa João Paulo II, sugeriu esta oração, esta invocação, que ao longo da história muitas almas já foram consoladas por este pedido, por esta proclamação de esperança, porque de fato nos mostra o rosto de Cristo, chegando-lhe aqueles raios que partem do seu coração e iluminam. Estes raios aquecem, iluminam o nosso caminho, indica o caminho que nós devemos seguir. Por isso, a primeira verdade desta nossa aula de hoje, desse nosso encontro, é esta: o Papa experimentou ele mesmo do caminho espiritual de Santa Faustina e nos recomenda que possamos experimentar na liturgia, mas também experimentar na nossa prática de vivência da fé, esta confiança verdadeira em Jesus. Então, o pensar na misericórdia divina é pensar, é experimentar esta confiança na ação de Deus, que é sempre em favor de nós que somos pecadores. Agora, o que eu vou dizer agora, a partir de agora, é inspirado numa obra do Frei Raniero Cantalamessa, que é pregador da Casa Pontifícia, algum tempo atrás, muito próximo às celebrações do Jubileu da Misericórdia, ele escreveu um livro que se chama O Rosto da Misericórdia. E ele trata, explica, desenvolve a partir, claro, ele vai beber na fonte da tradição da Igreja, retomando lá a encíclica de São João Paulo II, Divis in Misericordia, recolhendo do magistério dos outros pontífices, sobretudo da caminhada da espiritualidade do Papa Francisco, propondo para a Igreja o ano da misericórdia. Então, o que diz? Qual é o argumento principal do Frei Raniero Cantalamessa neste livro, O Rosto da Misericórdia?
ele diz que muitos discursos sobre o amor giram em torno ao mistério, mas é preciso entrar dentro. Em vez de entrar no mistério, a gente fala sobre o mistério. Então é preciso entender muito claramente que nós somos convidados a esta experiência com o Cristo que revela a misericórdia divina. Então se trata de um encontro com a pessoa da Santíssima Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali experimentamos, no encontro verdadeiro com Deus, o amor das três pessoas divinas. A experiência nos introduz nesse mistério. Não é a fé, não é simplesmente um discurso. É isso que ele quer dizer. Mas a fé passa por esta experiência verdadeira de comunhão, de pertença, de encontro. O Papa Bento XVI diz que a nossa fé, ela passa pela adesão ao tu de uma pessoa. E por meio deste tu, que é Cristo, nós entramos numa comunhão de amor com o Pai e com o Espírito Santo. Então, a estrutura para pensarmos nesta misericórdia, para compreender a misericórdia de Deus, é justamente o mistério trinitário. Então, o primeiro aspecto deste livro, O Rosto da Misericórdia, vai dizer que no princípio era o amor. E aí nós sabemos de todas as verdades contidas na Sagrada Escritura. Deus é amor. A expressão que sintetiza não uma essência, um mistério, uma característica de Deus, mas aquilo que qualifica, dando o sentido do próprio nome de Deus. Ele é, não é mais um atributo, mas é a essência. Ele é amor. E este amor se faz dom. Quando Deus cria, Ele faz com que nós tomemos parte deste amor. Aqui esta primeira parte diz respeito ao mistério do amor de Deus Pai. Ele é amor. Ele faz com que a humanidade, criada por Ele, participe deste dom de amor. Então nós experimentamos como criatura aquela condição de Deus, do Pai. Mas Ele recorda, esse Deus nos recorda, que quando nós pecamos, quando nós nos distanciamos da verdade pela desobediência do pecado, nós somos necessitados do perdão. Então, o amor que se fez dom, agora é dom que se faz perdão. Então, o dom de Deus, o favor de Deus, a ação de Deus para nós, ela é perdão. Ele olha para nós e experimenta, vendo a nossa condição pecadora, e experimenta este movimento de si mesmo para vir ao nosso encontro, nos socorrer. E aí é interessante a gente pensar nessa experiência do amor do Pai Criador como a experiência do amor visceral de Deus. Deus nos ama com amor profundo. Deus nos ama com um amor maternal, com amor de útero, com amor materno, com aquele amor que vai profundamente. Mas esta expressão é para indicar justamente o sentido de entranhado, amor profundo. Não se trata de um sentimento superficial, mas nós experimentamos este amor nos textos depois do tempo de Jesus, nos textos dos evangelhos. A gente pode até dizer um amor exagerado, mas este amor entranhado, este amor profundo. E aí, 3 textos dos profetas nos ajudam a compreender isso. Primeiro, Jeremias.
Jeremias vai dizer no capítulo 4: minhas entranhas, devo me contorcer, paredes do meu coração se perturba em mim. Não posso calar-me, pois eu mesmo ouvi o som da trombeta, o grito da guerra. Então, Deus que ama, Deus que experimenta este sentimento, esta atitude de agir intimamente, como a maldade, o pecado atinge o coração de Deus e como Deus se comove a partir deste clamor da humanidade por Ele. Depois o texto de Oséias. Oséias é o capítulo 11, até uma quantidade boa de versículos, não é um versículo como no caso de Jeremias, mas ele diz, o profeta Oséias: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho, mas quanto mais os chamavam, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam aos Baais e queimavam incenso aos ídolos. Fui eu, contudo, que ensinou Efraim a caminhar. Eu os tomei pelos braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor. Eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Eu me inclinava para ele e o alimentava. E o texto assim continua, até chegar à experiência do perdão. Como eu poderia abandonar-te, ó Efraim, e entregar-te, ó Israel? Meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas comovem-se. Não executarei o ardor da minha ira, não tornarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, eu sou o santo no meio de ti, não retornarei o seu furor. Vocês podem depois ler com calma esses textos, mas vejam, Deus ama com este amor íntimo do coração dentro de mim, a ponto de se deixar contorcer o seu coração. O último texto é de Isaías, para a gente pensar sempre neste princípio do amor que está em Deus, no amor de Deus que tudo criou e tudo fez debaixo desta misericórdia. No capítulo 1 do versículo 43 do profeta Isaías: agora diz Israel, Yahvé, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te modelou, ó Israel, não temas, porque eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não temas, porque eu estou contigo. Direi ao norte, entrega-o, e ao sul não retenha. Todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, os que formei e fiz. Então o texto prossegue, vocês podem ler com calma, mas é sempre esse mistério de Deus que ama e no amor nos convida a experimentarmos a força verdadeira do seu perdão. Mas aqui sobre o Pai, o segundo aspecto é quando o Frei Raniero Cantalamessa vai dizer numa expressão bonita. Eu conservei as expressões do texto do livro porque é bonita. Ele disse sobre Deus Pai: no princípio era o amor, agora sobre o Filho a misericórdia se fez carne. Então, o primeiro aspecto é este: aquele Deus que o povo experimentou como um Deus companheiro de estrada, um Deus que se colocou no caminho, mas ao mesmo tempo um Deus que continuava escondido, que se revelava, mas se escondia.
Este Deus, agora, em Jesus, nos dá um aspecto novo, a encarnação. Deus se fez carne. O Evangelho de São João vai dizer, nós tocamos, o Verbo se fez carne. Depois João vai dizer nos seus outros escritos, nós tocamos do Verbo da vida. Nós apalpamos do Verbo. Tocamos naquela palavra eterna, feita pequena, feita criança, feita ao nosso alcance. Então aqui, no mistério da encarnação, nós experimentamos não somente o movimento íntimo de Deus para perdoar, mas nós podemos dizer que o perdão se fez homem por meio de Jesus. Ele experimentou a graça, ele nos deu, por meio dessa experiência, a graça de tocarmos as suas chagas, as suas feridas e provarmos do seu amor. Então aqui é importante pensar na divina condescendência de Deus, de como Deus desceu na quênosis, na descida, no fazer-se nada de Deus por meio de seu Filho Jesus. Mas aí tem um exemplo bonito que ele nos recorda com uma expressão muito bonita. A misericórdia assume tal condição humana que andou na casa de um pecador. E aí vocês poderiam fazer uma preparação mais pessoal, lendo o capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, quando São Lucas nos recorda a experiência de Zaqueu. Jesus foi à casa de Zaqueu e ali Jesus demonstrou, tornou muito concreto e autêntico a experiência do amor para com aquele que é pecador. Enquanto todos os outros viam características e atributos que não eram assim positivos em Zaqueu, Jesus olhou para Zaqueu com amor. Zaqueu, desce depressa. E depois Jesus vai dizer, hoje a salvação entrou na tua casa. Hoje a salvação chegou na tua casa. Mas ainda a experiência da pecadora, quando Jesus encontra-se com aquela pecadora, ele vai dizer, aquele que queriam apedrejá-la porque era uma pecadora pública, e ele diz, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vejam como Jesus nos ensina que a experiência da misericórdia é aquela ação de Deus que estende a mão para nos retirar de uma condição de pecado e de miséria e nos restituir a possibilidade de começar uma nova história. A misericórdia é sempre este dom precioso da graça que vem em auxílio da nossa fraqueza. Mas um texto muito forte do Evangelho é a vocação de Mateus, que dentro da experiência do Papa Francisco, é aí que vai ter origem o seu tema de bispo e de Papa, ele vai recordar que foi eleito pela misericórdia, porque Deus olhou com olhos de misericórdia. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse, segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. É a experiência profunda do amor. O olhar de Jesus é o olhar que vai em busca dos pecadores. Os fariseus perguntaram aos discípulos, por que ele come com os publicanos e os pecadores? E Jesus, ouvindo o que eles diziam, respondeu,
Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então aqui na conversão de Mateus, Jesus nos dá uma lição muito clara de como a sua missão é justamente esta, de salvar, de estender a mão, de permitir que a pessoa possa começar uma nova história. E o último texto, aqui só para lembrar o início da missão de Jesus, o último texto desse aspecto da misericórdia em Jesus, é de São Lucas, no capítulo 4, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, versículo 18, 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, este dom verdadeiro de Deus é dado por meio do Espírito. E aí a gente já entra no bloco seguinte, o Espírito Santo e a misericórdia divina, justamente o texto que eu acabei de ler, Lucas 4, 18 e 19. Proclamar um ano da misericórdia do Senhor, disse Jesus. Mas o que é isso? É o Espírito do Senhor que está sobre Jesus. O Espírito Santo que age sempre em comunhão com o Pai e o Filho, que continua comunicando os dons messiânicos, os dons da salvação, mostrando a Jesus o caminho verdadeiro para que ele possa experimentar esta fidelidade. E aí vem aquela grande preocupação que não deveria ser a oposição entre cumprir verdadeiramente o Espírito, aquilo que o Espírito clama em nós. Como a palavra é esta lei do Espírito. E como a lei de Deus, como a lei do Espírito, é de fato a misericórdia. A letra pode nos aprisionar, mas o Espírito que torna viva a letra nos faz experimentar esta ação, este movimento de salvação que Deus nos concedeu por meio de Jesus. Agora, um texto muito bonito é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 3. Evidentemente, diz São Paulo, sois uma carta de Cristo entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. E o que está escrito neste coração? Foi Ele, versículo 6, quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Então não somos simplesmente cumpridores de uma regra, mas é preciso viver esta dimensão verdadeira do Espírito Santo que torna viva a letra e torna possível a lei. Mas não pensemos aqui naquela visão legalista do simplesmente ter que fazer, mas pensemos no Espírito como o Espírito de amor, como o Espírito de amor que é o amor do Pai pelo Filho e que é o amor que habita no coração da igreja. Então nós somos chamados a viver de tal modo esta experiência do Espírito Santo que nos comunica a vida nova, que gera em nós, por causa deste amor, a possibilidade de uma vida totalmente transformada. E aí a expressão bonita é que
quando nós experimentamos este Espírito, nós somos chamados a fazer-se paráclitos, fazer a experiência de ser espirituais, homens do Espírito, mulheres que têm uma vida diferente. Não somos da carne, do pecado, mas Deus nos fez para vivermos essa experiência mais profunda. O último ponto, depois de ter falado da experiência de um Deus que amou desde o princípio, o Pai, de como Deus amou no seu Filho a ponto da misericórdia se fazer carne, e o Espírito Santo que revela o Pai misericordioso, que proclama o ano da misericórdia, nós somos chamados agora a viver esta vida de misericórdia. E aí a expressão bonita é revestir-se de vísceras de misericórdia. Há um movimento muito simples e muito bonito. Recebemos tudo como um dom de Deus. Recebemos tudo como uma graça de Deus. Então, do dom ao dever, nós temos o dever de comunicar e de viver esta experiência na verdade do que recebemos. E como nós experimentamos a benevolência? Deus é bom. Deus é bondade para conosco. E a sua bondade é ternura. Na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 12, diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas a gente poderia até ler mais, o versículo 14. Mas sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então é preciso, e aí o Papa Francisco, no ano da misericórdia, já é tema para outra escola vivencial, fala das obras de misericórdia. Como experimentamos este amor de Deus e nós mesmos nos tornamos amor para com os outros, misericordiosos para com os outros, misericordiosos como o Pai, porque somos perdoados e resgatados pela misericórdia do Filho na cruz, pela sua ressurreição. Misericordiosos porque experimentamos a força interior do Espírito que comunica vida e salvação, perdão e graça. Por isso, nossa vida de fé, de quem crê, de quem celebra o mistério da divina misericórdia, é sempre esta obra, este agir constante para que as nossas atitudes revelem a misericórdia de Deus. Por isso, o nosso olhar deve ser um olhar de misericórdia. O nosso olhar deve ter esta capacidade de penetrar as coisas com esse critério da bondade de Deus, do amor de Deus. E aí vale a expressão da Escritura: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então experimentamos e nos tornamos para os outros esta verdade da misericórdia de Deus. Agora, a última imagem para terminar é quando o Frei Raniero Cantalamessa fala do perdão como óleo que desce da barba de Arão. É uma imagem bonita porque nos mostra
que o perfume exala. Ele é ungido e aquela unção exala o perfume. É ao mesmo tempo uma unção pessoal, sim, Deus o escolheu, mas aquilo escorre, derrama, é abundante. Então, experimentar por meio do perdão de Deus a misericórdia é tornar efetiva e afetiva este amor misericordioso de Deus. E a igreja, a humanidade, a nossa família, o conselho, depende, vive dessa experiência do amor verdadeiro. Por isso, peçamos a nosso Senhor que a celebração deste domingo da misericórdia crie em nós essa confiança que levou Santa Faustina Kowalska a intensificar esta mensagem evangélica tão atual, tão necessária hoje, porque a misericórdia é o próprio nome de Deus. É neste nome e é nessa experiência deste amor de misericórdia que a igreja precisa iluminar o seu rosto. E ela manifesta por meio dos sacramentos, por meio das obras de caridade, por meio das ações de fé. Tudo que a igreja diz, tudo que a igreja faz, manifesta este amor de misericórdia que Deus sente pelo homem. Portanto, por cada um de nós, nós vivemos deste amor, para que a experiência verdadeira da misericórdia ilumine os nossos caminhos. Muito obrigado por hoje. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a gente possa repetir sempre: Jesus, eu confio em vós.